inspirado em Tristão e Isolda, quer dizer, foi uma história daquela bem profunda até as últimas consequências, história de amor, paixão, que é o que conta a ópera do Wagner, e ela escreveu uma história de um casal que vive até as últimas consequências dos seus sentimentos e conflitos durante 8 dias. Mas aí você fez as duas coisas ao mesmo tempo? Aí eu fazia a novela e fazia o teatro. E aí eu comecei a gostar muito, emendei com o Eduardo Vogt. E o exercício do teatro me agrada muito, quer dizer, todo o processo até estrear me agrada muito. E depois toda a questão de você manter o teu trabalho com o personagem é uma descoberta a cada dia, né? Agora, depois você chegou aí para Los Angeles fazendo testes para cinema, como é que é essa história? Não, na realidade foi assim, foi uma coisa que eu nunca procurei. Eu fui para Nova York fazer um intensivo de inglês, estudar inglês durante 2 meses. E eu fiquei conhecendo um senhor que trabalhava numa agência que agenciava atletas, que isso é muito comum, né, nos Estados Unidos. Hoje em dia também acontece aqui, mas é muito comum. E ele comentando comigo, Cristiana, você tem um biotipo, que de repente, por que você não tenta? Eu falei, não tenho muito jeito para essas coisas, não sei nem como começar. Ele falou, não, eu conheço umas pessoas e tal, de repente eu apresento um material seu. Eu fiz um videobook, uma coisa rápida em Nova York mesmo, mandei trazer, no caso, todas as minhas fitas com os meus trabalhos. E aí ele mandou para essa agência, que é a ICM, lá em Los Angeles. E o vice-presidente viu, gostou, e me chamou e me convidou para ficar 2 meses lá. Então eu fui meio de sagitariana, sabe aquela coisa, vou, mas para ver qual é, para aprender, para experimentar coisas, para absorver coisas novas, e foi fantástico. Acabei fazendo que testes você chegou a fazer testes? Não, eu fiz um teste, assim, o mais significativo foi para o Zorro, né? Foi esse com o Antônio Bandeiras? Com o Antônio Bandeiras, e que foi o papel da Catherine Zeta-Jones, né? E como é que é fazer o teste? Te dá um texto para ler ou não? Na realidade, a sua agent, né, no caso, te manda um script, você lê, o personagem diz lá quais são as linhas, as frases que você tem que dizer, e aí você chega lá na frente da casting director, né, e aí ela vai falar, então o que você diz? Aí eu fiz o teste, eles gostaram muito, depois mudou de diretor, ia ser o... Como é que é o nome daquele diretor que fez aquele... Ai, meu Deus do céu. Pelo menos um nome você vai ter que me dizer. Não, peraí. Eu não vou chegar lá nunca. Não. Aquele que fez aquele filme, El Mariachi. Tá. Rodrigues. Robert Rodrigues, que fez o Rebel Without a Crew, que ele fez uma experiência num laboratório, ganhou $2 mil para fazer o filme, depois foi refeito pelo Bandeiras, aí teve um budget. Cada vez esse mariachi está cada dia ficando mais barato, porque no começo ele tinha feito com $20 mil, depois com $15 mil, depois com $10 mil, agora já é com $2 mil. Não, o que eu escutei dizer, não que era com 2 mil? Que era dólares que ele tinha ganho nessa, ele se colocou como voluntário numa experiência de um medicamento novo no México, para poder ter esse dinheiro e filmar. Então ele pegou a câmera de um amigo dele, pegou a luz de um amigo dele que gostavam de cinema e fizeram esse filme. E aí alguém lá de Hollywood e tal, alguém lá de Los Angeles viu e melhorou o budget dele de 2, enfim, já entendi. Melhorou e passou a ser 70 mil, depois... Aí ele fez, aí depois foi feita a segunda versão. Exatamente, que aí não foi tão bom quanto a primeira. Tinha aquela coisa rústica, aquela coisa mal feita, mas você via pela história como a coisa corria, que era muito interessante. Era ele que ia dirigir? Então era ele, mas aí parece que ele teve uma briga com o Steven Spielberg e passou a ser o Martin Campbell, que era o diretor do 007. Aí foi uma outra linguagem, porque o Robert tem uma coisa mais rebuscada, mais cult, entre aspas, né? E aí brigou com incompatibilidade de gênios, ou ideias, ou criação, e aí mudou de diretor. E eu fui chamada pela segunda vez para fazer... De novo, exatamente. Em outro estúdio, outra coisa e tal, e foi muito engraçado, porque eu estava voltando para o Brasil, e aí eu recebi um recado pelo microfone do aeroporto de Los Angeles. Cristiana, por favor, Cristiana Oliveira, por favor, vem até lugar tal. E eu fui, era um recado dessa casting director que tinha falado com a minha gente. Minha gente disse, não, ela está embarcando pro Brasil.
Não, mas cata ela, e conseguiram me catar. Eu liguei para minha gente, deixei as minhas malas virem para o Brasil, fiquei com a roupa do corpo. Aí fui para um hotel e no dia seguinte fiz o teste. E eles mandaram dar um recado para o Bandeiras. Eu falei, qual é o recado que eu vou dar para o Bandeiras? Qual foi o recado que você deu? Eu não lembro. Parece que você está querendo puxar saco. Olha, eu adoro você, ou alguma coisa assim, entendeu? Mas eu não falei nada. Eu falei, olha, eu gosto do teu trabalho, acho que a tua luta foi muito interessante. Oi, Bandeira, tudo bem? Pronto. E aí? Deu. Oi, Bandeira, Entendeu? tudo bem? Tudo bom? E aí a coincidência com o Não é que Bandeira... ô, meu amigo Bandeira! É porque você não sabe o que fazer, Jô. Você não tem ideia do que fazer quando as pessoas te pedem alguma coisa. E depois eu fui trabalhar com o mesmo agente dele em Madrid. O que você fez em Madrid? Não, em Madrid eu também fui conhecer alguns diretores. E aí fui chamada pelo Bigas Luna para fazer uma trilogia dele, Carmen de Mérimée, mas aí a Globo também me chamou para fazer. E eu ia filmar na mesma época e tal, e não deu para fazer, mas também conheci, e tem uma coisa também rápida, assim, só para complementar, que o meu desejo de produzir e de estar nesse processo todo do centro cultural, de achar que a gente pode tentar investir ou fazer com que as pessoas invistam na cultura, porque a gente, infelizmente, tem uma, não vou dizer miséria, porque eu acho um pouco exagerado, mas uma pobreza espiritual e cultural, e eu acho que quanto mais envolver isso, melhor. Esse gosto meu pela produção, de querer diversificar, nasceu muito de ver como os atores, claro que numa outra condição, que a gente não tem o dinheiro que eles têm, nem as condições que eles têm, mas da gente, ao invés de gastar dinheiro para comprar um carro importado, ou gastar dinheiro, não estou falando que não se compre, entendeu? Mas digo assim, eu tenho um pouco dessa teoria, de que eu prefiro o meu dinheiro investido numa coisa a longo prazo, no caso a cultura é uma coisa a longo prazo para a nossa saúde mental, né? E do que de repente gastar o meu dinheiro. Isso começou muito em Los Angeles, observando essas coisas, apesar de ser, de como a gente tem que nos produzir para viabilizar as coisas. Se a gente ficar sentado esperando um convite de alguém e tal, não vem como você desejaria. Então, por isso... Você está com duas filhas? Sou. Que idade? Uma de 13 e uma de 1 ano e 5 meses. Qual filho de 1 ano e 5 meses? A de 13 está por aqui? Não está? Não, não está aqui não. Está minha irmã ali, Inês, aquela ali na pontinha. Qual? Aqui? Ali, ó. Aquela ali, ó. Tudo bom? Como é que você vai? Tudo bem. Tudo bem? Bom, eu comecei com a Cristiana Oliveira, sem o D. Eu também gostei. Cristiana, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigadíssimo. Adorei te ver, tá? Obrigada. Daqui a pouco a gente volta.